Olá, começa agora o Viver com Saúde ao vivo na Web TV do Grupo Sinos. Hoje a gente fala sobre a saúde dos joelhos. A nossa convidada é a fisioterapeuta Viviane Bortoluzzi Frasson e vai explicar um pouquinho sobre como manter em dia essa peça que é tão importante no nosso corpo. Viviane, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Todo nosso. Vou começar te perguntando sobre um dado que não é um dado muito disseminado por aí, mas que é preocupante, né? Muitas queixas no consultório sobre dores nos joelhos, chega a se comparar com dores na lombar. É verdade. Os problemas de joelho, as doenças do joelho, elas são muito frequentes no consultório, tanto do fisioterapeuta quanto do médico, né? E elas atingem toda, digamos, a camada da população. Atingem jovens, atingem idosos, né? Com situações diferentes, mas ele pode afetar desde o jovem até o idoso. E quais são as causas mais frequentes das dores nos joelhos? Basicamente, a gente pode dividir esses problemas de joelho em dois tipos de problemas. Os problemas que a gente chama de degenerativos, que são associados ao envelhecimento da articulação do joelho, né? Que é a famosa artrose ou osteoartrose. E os problemas traumáticos, que são causados por traumas. Pode ser um trauma grande, por exemplo, da prática de um esporte, onde eu torci o meu joelho, né, o famoso entorse do joelho. Sim. Ou podem ser microtraumas, pequenas lesões que eu causei, por exemplo, com corrida ou com alguma atividade laboral, algum trabalho que eu faço muito agachado, por exemplo. Entendi. Né? Então eu posso dividir nesses dois grandes tipos de lesão, as degenerativas e as traumáticas. E como a gente pode evitar essas lesões? Tanto as degenerativas quanto as traumáticas, elas passam por fatores de risco um pouco parecidos, né? Então, basicamente, se a gente começar pensando mais nas lesões degenerativas, que nada mais é do que o processo natural de envelhecimento da articulação, todo mundo, em algum ponto da vida, vai ter esse desgaste na articulação. Basicamente, a gente pode dizer que 80% das pessoas acima de 65 anos têm o artrose do joelho, ou seja, desgaste do joelho. Então, isso é normal. Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, cada vez mais a gente vai ver essas pessoas com artrose de joelho nos consultórios, sim, nas clínicas de fisioterapia. Né? Os fatores de risco relacionados a esse problema são, em especial, a obesidade, que aumenta muito a sobrecarga na articulação, né? A fraqueza muscular, ou seja, o sedentarismo, uma coisa puxa a outra, né? Eu claro, sou sedentário, sim, mais obeso, tenho fraqueza muscular. Por quê? Porque os músculos, eles são amortecedores dos impactos. Por exemplo, toda vez que eu piso no chão e caminho, se eu tenho uma musculatura boa, eu vou transmitir menos carga pela articulação. Vai forçar menos o joelho. Isso vai poupar o meu joelho, né? Uhum. Então, a fraqueza muscular. Existem questões genéticas e hereditárias, né? Por exemplo, as pessoas que têm o joelho um pouquinho mais curvo para fora ou para dentro, isso também é um fator de risco, né? Então, tudo isso junto vai representar eu ter um pouco antes a artrose ou um pouco depois. Mas é provável que vá ter com o avançar da idade. Com o avançar da idade, ao menos o que a gente tem de estatística é que após 65 anos, 80% das pessoas vão ter. Mesmo, né? os ativos fisicamente no dia a dia. Mesmo os ativos. E entrando no assunto das lesões traumáticas, uma coisa interessante é que se eu tenho uma lesão prévia no meu joelho, por exemplo, eu fui na adolescência ou na vida adulta, jovem, um jogador de futebol, de vôlei, de tênis, e eu tive uma lesão lá do menisco, do ligamento, que a gente vê tão comum, né, dos atletas serem afastados do esporte, sim, por algum tempo, machucado, por causa do joelho machucado. Isso é um fator de risco a mais para a artrose. Significa, por exemplo, que um atleta que na idade mais jovem teve uma lesão de joelho vai ter desgaste no joelho mais cedo. Ah, entendi. E a gente vê muito comum, como tu disseste, os jogadores de futebol, com um problema no joelho, um desgaste, uma lesão, ou torceu. E esses atletas são acompanhados por profissionais muito qualificados. Uhum. Então, aí já demonstra a importância de tu teres um acompanhamento para qualquer tipo de esporte, por mais qualificado que ele seja, ainda assim tu tens o risco, mas é melhor que seja acompanhado até para tu poder tratar a tempo essa lesão. Sem dúvida. E eu acho que um dos fatores que talvez entra, assim, contando muito nessa questão das lesões do joelho num atleta de elite que é muito bem acompanhado, é a questão das horas de treino, né?
Então, tu tem uma sobrecarga que tem um tempo, assim, digamos, prolongado na vida daquela pessoa. Então, ela não joga só futebol 3 vezes por semana por 1 hora. Ela joga futebol várias horas, vários dias na semana. Então, aí a gente pode entrar na questão de quanto que o nosso corpo aguenta realmente daquele tipo de demanda tão grande. Então, não precisa ter medo de jogar futebol, jogar tênis, pádel. Então, não vai obrigatoriamente se machucar. Não, ao contrário. Acho que quanto mais as pessoas praticarem exercício, melhor é para a saúde da pessoa. Mas a gente tem que ter um cuidado. Que as pessoas costumam ir ao consultório, né, e chegar já com alguma lesão, né? Sim. Ou em decorrência de o tênis, o futebol, a corrida, e eles gostam muito daquele esporte. Mas para mim fazer esporte, eu preciso ter um preparo muscular. Eu não posso chegar só todo sábado e jogar 2 horas de futebol, provavelmente eu vou me machucar. Por quê? Porque os meus músculos, meus meniscos, as minhas articulações, né, pensando no joelho, não estão preparados para aquela demanda que eu estou, uma vez por semana, colocando a minha articulação. Então, o preparo da musculatura e da articulação, em termos de treino de força, treino de flexibilidade, treino de equilíbrio, para poder suportar aquela demanda do esporte, ele é fundamental. Então, se eu gosto de correr, eu tenho que me preparar para correr. Se eu gosto de jogar futebol, eu tenho que me preparar para jogar futebol. Costumo dizer para as pessoas que gostam dessas modalidades esportivas que tu só podes treinar 2 vezes ou 3 vezes por semana corrida se tu fizer também 2 vezes de reforço muscular. Né? Daí tu queres que a pessoa faça 5 vezes. Então, precisa desse preparo, porque sem esse preparo, o corpo não está apto a suportar. O nosso corpo ele é extremamente adaptável. Ele se adapta à demanda que a gente impuser. Mas a gente não pode colocar ela repentinamente em alta intensidade. Então não adianta. Se eu quiser fazer um esporte como futebol, que me exige muito, eu não vou fugir da musculação. Não vai fugir. Então. Não vai fugir do reforço muscular. Ao menos se tu quiser fazer com saúde, assim, tentando prevenir ao máximo possível lesões que possam acontecer. Até pensando que tu quer que teu joelho dure bastante tempo, né? O máximo possível, né? Exatamente. E falando um pouquinho sobre a estrutura do joelho, a gente ouve muito meniscos, ligamentos e ossos e músculos. Como é essa estrutura, para o pessoal de casa entender um pouquinho? A articulação do joelho é uma articulação bem complexa, né? Mas basicamente ela é uma região onde eu tenho a união de 3 ossos. Que é o osso de cima do joelho, que é o fêmur, o de baixo, que é a tíbia, e o da frente, que é o mais saliente, que é a patela. Então, esses 3 ossos se encontram e eles são revestidos por um pacote, que a gente chama de cápsula, né? Além disso, esses ossos têm uma cobertura de cartilagem, que é o que desgasta com artrose. Essa cartilagem é como se fosse um revestimento do osso. Para mim não ter o atrito do osso no osso. Eu tenho esse revestimento. E ainda tenho o menisco entre essas cartilagens. E o menisco, ele é como se fosse uma almofada entre os 2 ossos, cheia de líquido, né? Então, ou uma esponja cheia de líquido. Realmente é um amortecedor. Ainda eu tenho ligamentos. O que são os ligamentos? Eles são como cordões que unem as estruturas ósseas para dar firmeza, para o osso não se deslocar para um lado e para o outro de uma forma indeterminada, né? E ainda eu tenho os músculos que cruzam o joelho, né? Que são as estruturas mais externas da articulação. É um monte de coisa, então. A gente nem dá bola pro joelho, só lembra do joelho quando dói. E tem um monte de peças que montam essa estrutura que sustenta o nosso corpo também, né? A gente pensa muito nos pés, mas o joelho é muito importante para dar essa sustentação. Sem dúvida. E tu vê, todas essas estruturas são passíveis de sofrer lesão. E como prevenir? Só com exercício, alimentação balanceada? Basicamente, a gente acho que pode colocar alguns fatores principais para a articulação do joelho, como ela é considerada uma articulação de descarga de peso, que eu fico o tempo todo caminhando, sentando, levantando, subindo e descendo escada no dia a dia, então ela tem peso em cima dela. A questão peso é muito importante, quero dizer, se eu sou obeso ou se eu tenho um peso normal, é determinante para a articulação do joelho. Então, manter o peso adequado é um fator muito importante. Segundo fator, manter a musculatura adequada, né? A fraqueza muscular ela é fator determinante de sobrecarga no meu joelho, né? Então, se eu tenho músculos fracos, eu vou ter muito mais carga passando pela articulação do joelho do que se eu tenho bons músculos. Entendi. Né?
E eu acho que esses fatores todos, se controlados, eles podem dar uma longevidade bem grande para a articulação do joelho. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação, Viviane. Eu que agradeço o prazer. Obrigada. E nosso programa vai ficando por aqui. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou sugestão sobre este assunto ou qualquer outro relacionado à saúde e bem-estar, pode entrar em contato conosco pelo e-mail viver@gruposinos.com.br. Lembrando que toda segunda tem edição impressa do Viver com Saúde nos jornais NH, VS e Diário de Canoas. Às quartas, no Correio de Gravataí e Diário de Cachoeirinha. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!